O município de Aldeias Altas se encontra a aproximadamente 392 quilômetros da capital. Isso você tem que levar em conta o ponto de referência, tá, pessoal? Então, se você for colocar no Google ou pesquisar por aí, ele vai te dar várias informações, porque depende do ponto de referência. Então, eu aconselho você sempre utilizar essa nomenclatura aproximadamente, ou seja, não variar nem para muito nem para menos. Então, 392 quilômetros aqui seria uma base interessante. Então, se encontra a 392 quilômetros da capital, São Luís, e os seus habitantes conhecidos como aldeias altenses. São informações essenciais. E eles celebram o aniversário da cidade em 11 de fevereiro. Atualmente, o prefeito da cidade é o Kedson Araújo Lima. E temos aqui também os municípios limítrofes de Aldeias Altas, tá? Então, os municípios limítrofes são Caxias, Codó, Coelho Neto, Afonso Cunha e Chapadinha, tá? Então, são informações extremamente importantes, são informações que parecem ser óbvias, é a primeira informação quando você está estudando sobre a cidade que você acaba se deparando, mas tem muita gente que acaba caindo em questões como essas porque acha que é fácil, que é simples e que vai lembrar. Gente, não confie na sua mente, na sua memória. Então, faça post-its, anote todas essas informações, grife na apostila, fiquem atentos, responda as questões. Por exemplo, na apostila que você adquirir, lá tem questões com gabarito e comentários. Então, te ajuda a memorizar e a guardar essas informações, tá bom? Professor, sobre a quilometragem da cidade em relação a São Luís. Gente, depende do ponto de referência, tá? Então, provavelmente eles não vão se arriscar a dar uma informação que seja precisa, né? Então, ele pode falar sobre outras coisas ou até mesmo trabalhar com algum tipo de ponto de referência. Eu aproximei aqui para 392 quilômetros da capital. E informações interessantes como o gentílico, né? Aldeias altenses, tá? Fica ligado nesse detalhe, tá, pessoal? Fica ligado nesse detalhe. E também o aniversário da cidade, 11 de fevereiro. Essas informações você tem que gabaritar, você tem que lembrar, você tem que memorizar, tá? São informações essenciais, tá bom? E vou abrir aqui um parêntese já no início da aula para falar sobre a bandeira de Aldeias Altas. Vamos lá. Vamos analisar a bandeira de Aldeias Altas, a bandeira de Aldeias Altas aí na tela. Então, a bandeira é um símbolo representativo, assim também como o hino, tá? Então, eu vou colocar aqui para tocar também ao fundo o hino, e já a gente vai analisar também a letra do hino, tá bom? Então, revela aspectos da identidade de Aldeias Altas e também da sua sociedade, tá bom? Então, o fundo amarelo, tá? O que se destaca muito aí na bandeira é o fundo amarelo. Então, quando você tem essa referência de cores em bandeiras, se não fizer menção a um brasão de uma família ou a uma família específica, ela tem relação com a questão das riquezas. Então, fala-se sobre a questão das riquezas e a fundação na década de 1960. Representa, então, o ouro e a prosperidade crescente na cidade. O amarelo também destaca a leveza, a simplicidade e a criatividade deste povo, né, da sociedade de Aldeias Altas, tá, pessoal? Então, esse amarelo aí traz essa ideia de riquezas. E os elementos centrais? Torre de castelo medieval no topo. Essa torre representa segurança, né? Representa proteção. Então, fala sobre a questão da superioridade, e a superioridade levando também ao exemplo do respeito e amor entre os habitantes, ou seja, uma proteção, ok? E o triângulo central, você vai observar aí na bandeira, o triângulo central com o sol reluzente é uma harpa lírica que representa o brilho, a alegria de trabalho árduo e a rica cultura, ou seja, a relação cultural da cidade. A referência à cidade como berço literário, ou seja, lar do grande poeta Antônio Gonçalves Dias. Então, a bandeira de Aldeias Altas faz menção a esse poder criativo da cidade e ao seu filho ilustre, tá, gente? Então, esses são os exemplos aí da bandeira. E, professor, e o hino de Aldeias Altas? Vamos lá, então, analisar o hino de Aldeias Altas. E aqui no YouTube,
E aqui no YouTube, em uma pesquisa rápida, você encontra o hino oficial da cidade de Aldeias Altas, mas a gente vai fazer uma análise ouvindo esse hino. Então vamos lá. Que a bravura da raça suporte, deste solo ser sempre serviu. Ok, antes da gente ir para a parte do refrão, chama atenção aqui algumas partes, tá? E é interessante a gente analisar que o hino de Aldeias Altas é uma expressão, né? Todo hino para todas as cidades, gente, é uma expressão, né, vivida do orgulho e da esperança do povo em relação à sua terra. Então o hino ele vai ressaltar esses elementos da terra. Ele enaltece o renascimento da esperança, vislumbrando um futuro promissor para a região, destacando também a sua idade, a idade de Aldeias Altas, como ainda na fase da criança, né? Ainda tem muito a desenvolver. E destaca a força e a determinação do povo local, identificando sua terra como local potencial, ainda com grande, e destaca, né, a região com um grande potencial para ser explorado. E um outro detalhe também, você vai perceber isso ao longo do hino, há um destaque também a importância da cana-de-açúcar como símbolo de esperança e amor e a vitalidade da região. O hino também presta uma homenagem a Gonçalves Dias, notável poeta nascido nas terras de Aldeias Altas, associado à cidade e à sua herança cultural. E também você vai perceber que no hino fala sobre promessa de progresso contínuo, um compromisso de exaltar a cidade, respeitando o passado, né, o passado de alegrias, um futuro cheio de orgulho. Vamos ouvir mais um pouquinho aí, jovenzinhos. Aldeias altas, berço de poeta, prova viva de culto ao labor. Nos teus campos a cana de açúcar mostra o verde da esperança e do amor. Aldeias altas, terra mãe querida, teu louvor hei de sempre cantar. Que teus filhos ao longo da vida com progresso te possam exaltar. Teu passado transborda alegrias e o futuro orgulho trará. És o berço de Gonçalves Dias, cantor da mata do Jatobá. Ao cantar os louros da tua glória, de prazer se enche o coração. Prometemos-te dar só vitórias, ordenados na paz e na união. Aldeias altas, berço de poeta, prova viva de culto ao labor. Nos teus campos a cana. Eu fico com a música o dia todinho na minha cabeça. E aí eu fico sempre cantando a música. A de Nazaré, o seu hino todinho de Nazaré, de tanto ouvir o Nazaré. Então vamos lá, gente, é isso. Vamos voltar aqui para dar continuidade à nossa aula. A 392 km, todas essas informações. Vale ressaltar aqui sobre um panorama geral, dados referentes ao IBGE atualizado. A população era de 23.286 pessoas, densidade demográfica de 11,99 habitantes por quilômetros quadrados, tá? E aí os municípios limítrofes. E vamos seguir. Vamos agora para aspectos fisiográficos, ou seja, para a parte da geografia, da geologia da região. E o primeiro elemento aqui que vamos chamar a atenção é a divisão do clima da região de Aldeias Altas. Região oeste, clima tropical quente e úmido, similar à Amazônia. Nas demais regiões, o clima tropical quente e semiúmido, com chuvas no verão e seca no inverno. Estação do ano, período chuvoso entre dezembro a maio e seco de junho
a novembro. Então, sobre o clima, são essas as informações. Lembrando que adquirindo a minha apostila você tem essas informações em um conteúdo mais completo, né, para que você possa entender sobre o clima da cidade de Aldeias Altas. Sobre o relevo, jovem, vou te direcionar logo, porque no relevo você tem uma plataforma inclinada sul-norte com a inclinação ao Atlântico. Para aí, professor, pelo amor de Deus, que história é essa aí? Agora eu trouxe aí tanta informação que eu fiquei agora tonto, eu fiquei zonzo, né? Então vamos lá, gente. Quando a gente está falando sobre o município de Aldeias Altas, a gente tem que procurar e perceber que você tem um relevo específico para região. Então, a gente desde a vegetação, desde quando a gente está falando sobre o bioma, já vou falar sobre isso, mas a gente tem que entender que existem suas características. Então, quando a gente está falando sobre o relevo, a gente está falando sobre os solos, a região ela apresenta diferentes tipos, então, incluindo latossolos amarelos, podizólicos, vermelho-amarelos, plintossolos, gleissolos e areias quartzosas. Ou seja, cada tipo de solo possui suas características e limitações, tá? Pode ser que o concurso te cobre isso? Pode. Não, mas talvez ele te pergunte qual o tipo de solo. E aqui eu te passei essas informações. Tem fertilidade, é um solo que possui fertilidade e capacidade para drenagem, ou seja, é um solo bom para a agricultura, ok? Isso vai ter impacto direto na vida das pessoas, na agricultura, na pecuária e outros elementos. Sobre o clima, eu preciso aqui destacar a temperatura média anual superior a 27 graus. O clima também apresenta dois períodos distintos, chuvosos de janeiro a junho e o outro seco de junho a dezembro, com uma precipitação, ou seja, a quantidade de chuva anual média de cerca de 1.379 milímetros. Essas informações são lindas e maravilhosas para você, tá, gente? Muitos elementos. Aqui não dá para colocar tudo aqui no slide, mas lá na apostila tem esse conteúdo completo para você. O relevo da região é plano, suavemente ondulado, com áreas de planície aluvionar, onde sedimentos são depositados, sedimentos ali, restos, né, da terra, de rochas, nas margens, principalmente dos rios. E a vegetação predominante é do tipo cerrado, tá, pessoal? Falou sobre vegetação, primeiro, bioma, né? Tô falando sobre bioma. Sobre vegetação, você vai lembrar do cerrado, com a presença significativa de babaçoal e floresta secundária, tá, gente? O pessoal daqui de Teresina vai lembrar da mata dos cocais, ok? Então, é isso quando estamos falando sobre esses elementos aqui do clima e os elementos do relevo, tá? Outro detalhe aqui, ó, maiores altitudes no sul, Chapada das Mangabeiras, plataforma inclinada sul-norte com inclinação ao Atlântico, menores altitudes no norte, próximo à costa, planícies 60% do território e planaltos 40%. Jovem, tem como não gabaritar essas questões de Aldeias Altas? Não tem como, né, galera? Então vamos lá, vamos estudar, vamos dar continuidade a essas informações. Conselho, pega um caderno, vai anotando, assiste uma vez, assiste duas, assiste três, compartilha, tá, galera? Não deixa de curtir, dá aquela surra de like aí no vídeo e deixa seu comentário. Mano, vamos lá. Tem gente aqui que compra apostila, valeu, legal, tá ajudando bastante, tá? Principalmente para eu continuar a fazer esses vídeos e comprar todos os equipamentos aqui para que a gente possa levar. E agora que eu me toquei que eu ainda estou com esse fone de ouvido, deixa eu tirar aqui, galera. Mas ajuda bastante, tá? Mas eu vou te pedir também, cara, para dar like, deixa teu comentário aí de onde você está assistindo essa aula, deixa aí seu depoimento, tá? É muito interessante, quanto a gente possa ter a dimensão de alcance para esse vídeo é melhor, para muitas pessoas aí conhecerem mais sobre a cidade de Aldeias Altas. Vamos lá, geologia de Aldeias Altas, grupos geológicos presentes, tá, gente? Essas nomenclaturas aqui eu vou dar a informação para você, tá, pessoal? As informações sobre a geologia. Mas Siluriano, grupo de Serra Grande, Devoniano, grupo Canidé, Carbonífero, Triássico, grupo Balsas, tá? A bacia foi implantada sobre rifts cambro-ordovicianos, né? Então você vai ter ali
essa divisão, como eu coloquei aqui no slide, que resultou em uma série de super sequências geológicas. E aí eu expliquei para vocês que era o Siluriano, grupo de Serra Grande, Devoniano, grupo Canidé, e o Carbonífero Triássico, grupo Balsas. Então, dentro do município de Aldeias Altas, o grupo Balsas se faz presente, representado pelas formações de Pedra de Fogo e Motuca, tá? No período Permiano. Também são identificadas as formações Codó, Itapecuru, lá do período Cretáceo, além dos depósitos colúvio-eluviais do período Terciário Quaternário, tá? Professor, essas informações, eu preciso aprender essas nomenclaturas? Cara, você precisa entender, tá? Por quê? Porque entender já é um caminho, bom? Tem muitas coisas aqui que pode ser cobrado? Pode. A banca pode exigir disso, aí é pesado, né? Cada vez mais a banca está começando a exigir, porque ele espera que você faça um levantamento de fontes o máximo possível, tá? Então eu estou aqui para te ajudar nesse momento, tá, gente? Então vamos aqui dar continuidade à nossa aula e falar sobre a rede hidrográfica de Aldeias Altas, tá? As características do recurso hídrico do Maranhão são singulares, tá, pessoal? Quando você compara aos demais estados da região, né? Ao contrário de muitos estados nordestinos, o Maranhão não sofre com estiagens prolongadas e nem escassez significativa de recursos hídricos, quer que seja de origem superficial ou subterrânea em todo o seu território. Professor, beleza, então eu já tenho como característica que em Aldeias Altas não tem estiagem, né? Não tem a presença de estiagem. Essa particularidade é resultado justamente dessa rede de drenagem. Lá no começo eu estava falando sobre os solos, eu expliquei para vocês que o solo ele é propício para essa drenagem, e isso permeia o estado, composta por pelo menos 10 bacias hidrográficas, tá? Eu vou repetir aqui para você gabaritar. Composta por pelo menos 10 bacias hidrográficas. E um detalhe, essas bacias hidrográficas perenes. Essas bacias são claramente definidas e podem ser individualizadas da seguinte forma, tá? Anota isso aí, presta atenção, tá, jovenzinho? A bacia do rio Mearim, a bacia do rio Gurupi, a bacia do rio Itapecuru, a bacia do rio Grajaú, a bacia do rio Turiaçu, a bacia do rio Munim, a bacia do rio Maracaçu, Tromaiaí, a bacia do rio Perucumã, Aruá, a bacia do rio Parnaíba, Balsas, e a bacia do rio Tocantins. Cara, eu me acabo aqui lendo essas bacias hidrográficas. E aí um detalhe aqui que chama atenção, tá? Muita nomenclatura de origem indígena, né? Então, se você tiver interesse de procurar o significado, mas a origem é indígena, tá bom? Olha aí, tem gente, né, que às vezes olha assim na internet, pô, esse conteúdo de graça o professor tá oferecendo, ele não deve prestar, né? Mas o trabalho que dá, né, para fazer esse levantamento de fontes. Então, se por acaso em algum momento aqui eu passar alguma informação que não está de acordo, gente, me dá esse, né, me perdoa, porque é muitas informações. Tem hora que a cabeça do tio Renê fica aqui, ó, trim, mas eu tô aqui para te ajudar. Então vamos lá, tá? Além das principais bacias, há também várias pequenas bacias que contribuem para a riqueza do estado, né? Então, é decorrente das diversas vertentes hidrográficas do Maranhão. E aí eu tenho a Chapada das Mangabeiras, né? A Chapada do Azeitão, a Serra das Crueiras, a Serra do Gurupi e a Serra do Tiracambo. Eita, errei, vou fazer de novo. E a Serra do Tiracambo. Pronto, Tiracambo. Então, a divisão das águas nessas vertentes, pessoal, ocorre aí nesses relevos e você chega a ter uma extensão aproximada de 120 quilômetros, gente. Então, rios aqui são importantes aqui, que eles chegam a essas medidas, pessoal. E se você quiser se aprofundar nessa questão hidrográfica, tá lá na apostila, tá, gente? Tem muita coisa mesmo, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos passar aqui, vamos caminhar, tá? Porque ainda tem coisa pra gente trabalhar. O município de Aldeias Altas, situados na bacia do rio Itapecuru, com nascentes nas serras Crueira, Itapecuru e
Alpecartas. O pessoal que trabalha comigo aqui, né? Que na verdade o pessoal que trabalha comigo é minha esposa, tá, pessoal? A gente trabalha junto aqui para levar um conteúdo organizado, bonitinho para você. E aí ela trabalha fazendo os slides, né? E aí ela não pode saber que tem alguns momentos que eu esqueço de passar os slides e passo as informações aqui e depois eu vou verificar. Então eu vou pedir perdão, tá? Que às vezes acontece. Às vezes acontece também da minha carinha ficar na frente aqui, mas a gente vai ajustando. Tinha esse slide aqui, tá? Então, se você for fazer aquele print, você vai compartilhar lá no Instagram. Esse é o momento, ó. Aproveite. Essa minha cara não ficou boa. Peraí, eu vou fazer outro pose. Tá. Isso, galera. Então vamos lá. Olha aí essas informações que acabei de citar para vocês, tá? Então, vamos pegar aí, ó. O curso sinuoso e mudanças de direção ao encontrar afluentes nasce na fronteira de municípios, percorrendo 1.090 quilômetros até desaguar na Baía do Arraial, ao sul de São Luís. Ponte sobre o rio Itapecuru de Codó, Maranhão, tá? Só para você ter informações sobre a bacia, as bacias hidrográficas da região, né? Tem muitos rios, muitos afluentes e subafluentes. Então vamos lá. Divisão em Alto Itapecuru, Médio Itapecuru e Baixo Itapecuru, tá? E aqui, cara, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Você tem aqui toda essa divisão da bacia do rio Itapecuru, tá? Baixo curso, médio curso, alto curso. Vamos lá, gente, vamos estudar aí, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, esses são recursos hídricos subterrâneos. Então, o Maranhão, situado na bacia sedimentar do Parnaíba, importante para as águas subterrâneas, tá? Aquíferos variados, fissural, kárstico e poroso, cada um com suas características de armazenamento, tá, pessoal? E a exploração em aldeias altas, você tem a predominância do aquífero poroso, utilizado por... Então, aquele indivíduo lá que faz aquele poço artesiano, pois é, ele tem esse aquífero poroso, né? Dá para você fazer poços tubulares e escavados, né? Oferta confiável de água subterrânea para abastecimento e serve para a agricultura e as atividades econômicas. Vamos, galera, falar para o território jovenzinho aqui na nossa segunda aula sobre aldeias altas. Você está aqui no canal do professor Daniel René. E você já sabe que tem que deixar aquele like, tem que deixar aquele comentário e compartilhar. E vamos seguir, gente. Vamos aí atingir a 1 milhão de inscritos. Faltam mais ou menos 998 mil pra gente chegar a esse número. Mas eu confio que a gente vai chegar nesse número, tá? E aí o Piauí, o Maranhão, o Ceará, o Nordeste vai crescer, vai ficar cheio de conhecimento de história sobre essa região. Vamos, galera, sem perder tempo, vamos falar sobre o território, tá? Nem precisa acelerar o vídeo, porque eu já tô acelerado aqui com você, tá bom? Então, território de aldeias altas. Vamos lá, pessoal. Então, aqui tem uma divisão, e essa divisão você pode encontrar lá no IBGE. Sempre os seus dados têm que ser atualizados pelo IBGE. Lembrando, pessoal, até o dia do concurso, até o dia da prova objetiva, fica sempre olhando, porque sempre tem atualizações, principalmente porque o último censo, todas as informações e dados estão sendo colhidos e já estão sendo inseridos lá no IBGE. Então, área da unidade territorial de 2022, o município possui uma extensão territorial de aproximadamente 1.942,121 quilômetros quadrados, tá? E essa área representa a superfície total da unidade municipal e abrange diversas paisagens naturais e áreas urbanas. No termo hierarquia urbana, e esse dado é de 2018, a hierarquia urbana estabelecida em 2018, o município é classificado como um centro local com código 5. E essa classificação denota o quê? O nível de importância e desenvolvimento urbano dentro da região. Então, a importância da cidade de aldeias altas para aquela região. Ou o contato com Caxias ou com Codó, com as cidades vizinhas, né? Uma pessoa sai para trabalhar em uma outra cidade e volta, então tem essa circulando, né? Essas pessoas entre essas cidades. A região de influência, de acordo com os dados de 2018, o município faz parte da região de influência de Caxias, que é classificado como centro subregional, tá? Ao código 3A, tá, pessoal? Isso significa que Caxias exerce uma influência significativa
sobre o município de Aldeias Altas, tanto política, econômica e histórica, tá, pessoal? Região intermediária de 2021. A partir de 2021, o município está inserido na região intermediária, lembrando que essa divisão ela é recente, tá? Antes só tinha macro e micro região, agora temos região intermediária e região imediata. Então, quando você estiver falando sobre Aldeias Altas, estiver falando sobre região intermediária, é de Caxias, tá? Então, essas são divisões geográficas e administrativas. Região imediata, na mesma linha, o município também faz parte da região imediata de Caxias. Ou seja, essas regiões imediatas são subdivisões das regiões intermediárias. Ajuda a gente a construir e levantar esses dados, tá? E até para o governo estruturar uma política pública para a região. E a antiga divisão, que é a mesorregião e microrregião. Então, meso, parte do todo, micro. A gente tem aqui essa informação localizada, tá? Na mesorregião, o município está localizado na mesorregião do leste maranhense. Para aí, pessoal, deixa eu verificar aqui se eu estou no... Olha, tá aqui, ó. Tô pulando os slides, tá? Meu Deus, que bem que ela faz só a correção e a revisão, porque se ela estiver vendo que eu não tô passando os slides, eu vou ser chamado a atenção aqui em casa, tá, galera? Então, tá aí, ó. Tira o print aí, né, se quiser essa informação. Eu estou aqui nessa parte, tá? Então, vamos lá. Então, a mesorregião, o município está localizado na mesorregião do leste maranhense. O que significa isso? É uma unidade geográfica, tanto geográfica como administrativa, tá? E aí engloba diversos municípios. E essas mesorregiões têm importância regional e são consideradas dentro da análise de indicadores socioeconômicos. E a microrregião, o município pertence à microrregião de Coelho Neto, uma subdivisão da mesorregião. E as microrregiões são importantes para entender essas características e necessidades específicas desse território, tá, pessoal? Vamos lá. Sobre o meio ambiente. Caraca, Renê, a gente tá trabalhando tudo aqui. Vamos trabalhar, cara. E aqui é rápido, tá, gente? Então vamos lá. Já estamos aqui com um tempo considerável de aula, tá, pessoal? Então assista a aula todinha aí. E dá like, gente, pra gente continuar essa série, tá, pessoal? E lembrando que você pode comprar a apostila aqui. Eu tô só resumindo as informações. Então você encontra lá na apostila. Sobre o meio ambiente... Área urbanizada em 2019, cerca de 3,78 quilômetros. Sobre saneamento básico, os dados são bem antigos, tá? Mas esse é o dado mais recente que está lá no IBGE, que a 8% da população tinha acesso a sistemas adequados em 2010. Então, se lá na questão, ele pode criar uma questão e ele te dá a referência do ano, tá? Então, fique atento a esses detalhes. Arborização e urbanização de vias públicas. A arborização das vias públicas atingiu 82,1% em 2010 também. Então, bioma predominante, cerrado é o bioma predominante, caracterizado por savanas e matas. Importante para biodiversidade, biodiversidade e conservação ambiental, tá, pessoal? Sobre a economia, temos características gerais aqui, como classificado como um centro local de baixa influência, em comparação com os municípios vizinhos. Então, comparado com Caxias, ainda está abaixo, né, do seu alcance econômico. E sobre a população e atividades econômicas, terceiro município mais populoso na pequena região de Caxias, tá? Com cerca de 23,3 mil habitantes. Esse dado aqui da população de lá é atualizado em 2023. Ah, professor, onde foi que você achou esses dados, tá? Esse aqui que eu coloquei agora, falando sobre a população e atividades econômicas, tá lá num site chamado Caravelle, tá? Você pode pesquisar dados atualizados. Lá eles trabalham com os dados mais atualizados possível, tá? E às vezes nem sempre é os dados que estão lá no IBGE. Mas para a prova, lembrando que eu acredito que sempre o peso maior é o IBGE, são os órgãos do governo, as informações estão na prefeitura, tá? Então aqui é só porque eu dei uma atualizada nos dados de acordo com 2023, tá bom? Então é isso. Estrutura econômica, PIB estimado em aproximadamente 214,6 milhões de reais, com forte dependência da administração pública. Muito interessante porque eu estava estudando para o município de Caucaia, e lá no município de Caucaia o principal foco é o serviço.
e depois vem a indústria, né? Porque por causa do tecido, por causa da produção ali de tecido. E aqui você tem o que é quase que a maioria dessas cidades de pequeno porte, né? A administração pública tendo boa parte do elemento do PIB da cidade. Então, PIB per capita abaixo da média estadual de 15 mil, bem como abaixo da média das regiões de Caxias, 9,6 mil na grande região e 10 mil na pequena região. A agropecuária tem relevância, respondendo por 23,5, seguida por serviço, 18,6%, indústria, 7,9%. E jovenzinho, é isso, chegamos ao fim dessa aula linda e maravilhosa, contemplamos muitas coisas aqui. Primeiro quero também agradecer a todos que fazem parte do grupo lá de estudos de aldeias altas sobre conhecimentos locais e regionais da cidade. Tem um grupo do WhatsApp para quem adquire a apostila, onde eu vou atualizando essas informações e colocando curiosidades e dicas e também questões, listas de questões para a galera lá do grupo, tá? Em breve vou lançar uma nova lista de questões, lembrando que a apostila também tem lista de questões, tá bom? E para você ter tudo isso, é só acessar o link na descrição, mandar um oi pro Renê, dizer assim, ó, Renê, assisti teu vídeo, cara, quero essa apostila aí, eu quero passar no concurso de aldeias altas. Então, eu sou o professor Daniel Renê e esse é o canal do professor Daniel Renê, onde você tem que lembrar sempre, conhecimento liberta. Até mais, pessoal, até a próxima terceira aula sobre conhecimentos locais de aldeias altas. Falou!